Iniciando mais uma live do Rosa Consultório. Vamos aqui fixar o tema desta noite. Como vocês estão? Bel, Bruno, Aleneri. Boa noite a vocês todos. Vou aqui fixando o nosso tema de hoje. A nova experiência educativa em tempos de pandemia. Ok. A nova experiência educativa em tempos de pandemia. Boa noite, Dinha, Liliane, Cel, boa noite, Mônica, Lívia, boa noite, tá aí, né, Julicas Laços, obrigada, boa noite vocês que estão aqui nos acompanhando. Gabi, olá, Cris. Vocês nos ouvem bem? Dê um retorno aí, por favor, referente à iluminação, ao som. Tudo certo? Tudo tranquilo? Pois então, hoje vou esperar alguém me dar um retorno aí referente a isso. Dinha disse, botou um joinha aí, ok, obrigada, Andréia, Lili, beleza. Mais uma vez nós aqui, né, na página do Rosa Consultório de Enfermagem. É sempre muito bom estar aqui com vocês, compartilhando conhecimentos, tirando dúvidas das pessoas que nos acompanham. Obrigada aí, Naê Rosa, pela interpretação, trazendo aí, né, a língua de Libras para a nossa comunidade surda que sempre nos acompanha. Muito obrigada, minha filha, por estar sempre aqui, né, ajudando a mamãe nessa live. A nossa live de hoje nós gostaríamos, primeiramente, de trazer os sentimentos, né, por essas perdas de pessoas tão queridas no nosso município. Então, nós aqui deixamos os nossos sentimentos e condolências à família, né, do ex-prefeito Almir Melo. Deixamos aqui também os nossos sentimentos à família Frois, né, com essa perda de hoje do senhor Walter Frois, uma pessoa muito querida. Que Deus abençoe os familiares, os amigos, né, que conforte o coração de cada um deles. É realmente muito difícil esse momento de perda, mas que Deus conceda um bom lugar a ambos, né, que nos deixaram nesses últimos dias. Então, hoje nós aqui estaremos comentando e falando sobre essa nova experiência educativa que vem transformando, né, para nós professores também esse momento de mudanças devido à pandemia. A nossa convidada hoje é a professora Darluce Andrade, um exemplo de mulher, né, um exemplo de profissional, tenho um carinho muito grande por ela. Então hoje estaremos aqui abordando esse tema justamente para poder tirar as dúvidas e diminuir os anseios, tanto das pessoas, né, que os alunos, dos professores, tantos professores que nos seguem, que estão aqui presentes, Dinha, Tâmara, Luzia tá aí, um abraço, Luzia, Késia, Canis, tia Beth, minha tia, Geórgia, Chica Gourmet, enfim, tantos outros que já entraram e já mandaram um oi aqui para nós, muito obrigada. Fico muito feliz com esse apoio de vocês acompanhando a nossa live. Para as pessoas, assim, os novos, né, no canal, o Rosa Consultório, ele tem promovido esses encontros justamente para poder ter um bate-papo e uma proximidade com a nossa comunidade, trazendo temas que são pertinentes ao momento que a gente vive, certo? Então, estávamos com os profissionais da área da saúde, hoje nós estamos inovando com profissionais na área da educação, até porque educação e saúde andam juntos, não é?
Então a gente precisa abordar determinados temas para poder tirar algumas dúvidas. Então eu gostaria de agradecer a vocês pelo apoio. Sem vocês nada disso seria possível. Somos muito gratas pelo acompanhamento de vocês aqui no nosso canal. Lembrando, para os que não puderam assistir em tempo real esse momento, nós temos um canal do YouTube, né, que a live vai ficar salva. Se quiserem compartilhar com alguns amigos também, fiquem à vontade. Muito obrigada. Eu vou dar uma olhadinha para ver se eu já encontro a professora Darluce, se ela já se encontra online, para a gente dividir essa tela. Estamos ansiosos nessa expectativa de bater esse papo com a professora Darluce Andrade. Já encontrei ela aqui, vou fazer o convite. Ok, adicionar um pouquinho, que a internet já vem adicionando ela aqui. Olha ela, que maravilha! Olá, Darluce! Olá, tudo bem? Me ouve bem? Isso, muito! E você? Eu tô bem aqui, ansiosa um pouquinho. Ah, fique tranquila. Você consegue nos ouvir? Tranquilo, muito bem. Perfeito. Darluce, fico muito agradecida por ter aceito o convite do Rosa Consultório. É um prazer enorme ter você aqui na nossa página. Você que é uma mulher guerreira, que tem tantas marcas positivas, né, dentro da nossa comunidade. Pra gente é maravilhoso ter você aqui na página. Ai, obrigada. De qualquer forma, a gente que é da educação fica um pouco lisonjeado pelo convite, porque a gente também vem falar sobre como a gente se sente nesse momento, né? Eu acho que você consegue fazer um desenho muito interessante de todas as lives que você fez. E assim, pegou psicólogo, enfermeiro, médico, né? E chega agora para a gente também falar um pouco desse sentimento dentro da educação. Exatamente. Darluce, querida, antes da gente, alguém está pedindo para diminuir o volume, está tendo um retorno de áudio aí. Eu acho que agora já deve ter dado uma melhorada. As pessoas... Eu diminuí o meu, tá me ouvindo bem aí? Ah, sim, sim. Agora sim, tá perfeito. Darluce, antes da gente iniciar, eu gostaria de perguntar, né, assim, geralmente os convidados eu faço essa pergunta para que as pessoas que nos acompanham possam conhecer quem é Darluce, não é? Que você faça a sua apresentação, nos dizendo quem é você, certo? Tem tanta gente aí que nos acompanha, fique à vontade. Então, quando eu sabia que ia ter essa pergunta, eu comecei a ficar aflita, né? Falei, gente, como é que eu posso responder quem sou eu? Você não pode, eu falei assim, falar quem sou eu, na verdade foi uma amiga minha até que falou assim, falar quem é você é uma live só para descrever essa pessoa, né? Mas eu vou partir do óbvio, né? Que eu acho que o óbvio me traduz mais. Então, assim, eu sou uma mulher, né? E todas as outras coisas vêm em decorrência dessa questão de ser uma mulher, né? Por ser mulher, eu sou mãe, né? Por ser mulher, eu sou professora, porque a gente não se ilude, a questão de ser professora tem uma marca do ser feminino, é um lugar da mulher, né? Então eu acabo sendo professora também por ser uma mulher. Sou a mãe de Flora, de Rian, de Railan, de Luísa, avó de Isis, né? Filha de Luzia, professora também, esposa de Léo. E também eu gostaria de não deixar de passar do meu lugar de fala, que é de professora da escola pública, né? Que morei numa roça até 10 anos de idade, onde não tinha nem energia elétrica, não tinha televisão, e a tecnologia mais top que eu tinha na vida, vou pegar o top de minha amiga Paula ali,
foi ter livros velhos que as pessoas levavam, então eu lia livros velhos. E eu morei dentro de uma escola, só não posso dizer que nasci porque não foi literal, mas eu morava dentro de uma escola por muito tempo. Depois eu vim para a cidade, estudei no CEMOB a vida inteira, me tornei professora dentro do CEMOB. Um ano depois de formada, quer dizer, eu me formei no final de 2000, em 2001 eu já trabalhava. Em 2001 eu passei no concurso público que teve assunção em 2002 e desde então eu sou professora da rede pública e aí fiz mestrado, fiz graduação na UESC, fiz mestrado na UESC e sou eu, Darluce. Que maravilha! Um histórico maravilhoso. Tenho um carinho enorme por sua mãe também, Luzia. Conheci Luzia na escola. É uma pessoa também de muita referência para nós. Um grande abraço, Luzia. Gosto muito de você. Aproveitando a oportunidade. Ela tá ouvindo. A gente muitas vezes não tem essa oportunidade de dizer, né? Então, quando aparece, a gente não pode perder a oportunidade. É uma pessoa de muita referência, tenho muito carinho. Nada mais, nada menos de ter você também como uma filha que segue os caminhos de sua mãe, né? Com os ensinamentos de uma pessoa como ela. Então, realmente, tem um histórico maravilhoso aí de vida, né? De mulher guerreira, mulheres batalhadoras, mulheres guerreiras, Sim. né? Que conseguiram chegar a um nível de, inclusive, de reconhecimento, né? Tanto pessoal como profissional. Né? Hoje você vê, construiu sua família, tem lindos filhos, tem referência na educação. Então, isso é muito gratificante, né, Darluce? É muito gratificante, né? E eu não posso deixar de falar que eu venho de uma família de mulheres que lutam, né? Mulheres incríveis, assim, né? Minha mãe, minhas tias, né? Eu tenho uma tia, inclusive, que é enfermeira hoje, mora em São Paulo, e ela é uma referência, na verdade, na minha vida, de uma pessoa que conseguiu transpor a barreira da pobreza, das próprias questões do feminino, né? E assim, né, a gente vai se tornando, eu sempre falo que eu não sou uma Darluce que nasceu do nada, né? Eu sou um pouco de várias mulheres que me inspiram, né? E eu todo dia tenho a oportunidade de encontrar outras mulheres que me inspiram e eu vou me tornando um pouco delas, né? E assim, eu tenho uma admiração enorme por Zezé, admiro minha mãe, admiro a Arianice, vários professores. Por incrível que pareça, eu tenho boas referências de professores para ser a mulher que sou hoje. E tenho cada dia mais tentando ampliar esse círculo de mulheres que estão ao torno para me tornar essa mulher que eu ainda quero ser, né? Inclusive, tem um monte aqui que eu não vou falar o nome para não cometer o equívoco, mas tem um monte que está me assistindo aqui que são fonte de inspiração cotidiana para mim. E eu quero também agradecer a Inaê, que eu fico nas lives namorando, né? Eu falei, gente, ela é incrível. Obrigada. Pois é, Inaê tem me ajudado, me auxiliado aqui nas lives, que como você sabe, a comunidade surda tem nos acompanhado nesses momentos, né? Justamente também para ter a informação que compete a eles também estar participando, né, Darluce? Tão importante a língua de Libras. Sim. E ela que está na fase inicial de aprendizado e conseguiu captar com muita rapidez. Então, ela tem auxiliado aqui a mamãe nas lives e ajudando essa comunidade a participar e interagir conosco aqui. Roberta, inclusive, já está presente. Um abraço para ela. Então, o Darluce, olha lá, ela tá mandando muitos parabéns aí para você, viu, Darluce? Tanta gente mandando. Obrigada. E olha, vai passando tão rápido que muitas vezes a gente se perde. Eu gostaria de perguntar a você, Darluce, porque assim, essa nova mudança de estilo de vida que nós tivemos que adaptar, não é? Na área da educação, isso também refletiu bastante, né? Porque da noite para o dia, praticamente, nós tivemos que parar tudo, né? Então, esse momento da educação acabou trazendo assim um pouco de expectativa aos professores, né? De como vai ser agora, né?
E aí, como é que ficou essa questão, né? Então, eu queria ver o que que você vê nessa realidade de Canavieiras, né? Porque o ensino à distância se tornou uma necessidade, né? Uma solução para os nossos problemas. Você acha que a gente aqui tem conseguido entrar nesse processo de um EAD no município? Então, a gente precisa primeiro, Janaína, partir do princípio que a gente precisa garantir para todos os alunos o direito à educação, né? E o direito à educação, ele não pode acontecer de qualquer forma, nem de qualquer jeito, né? Então, a gente pensar numa realidade de uma escola pública, de uma microcidade como é Canavieiras, numa região do Nordeste, né? Distante da capital, que já complica um pouco, a gente precisa pensar primeiro nesse acesso. Esses alunos têm acesso à tecnologia? Não, não tem, é fato, né? As pesquisas, inclusive eu fiz umas pesquisas com base no próprio censo escolar, e a qualidade, além de não terem acesso, quem tem acesso, a qualidade é muito ruim, né? Verdade. Então, assim, tem gente que vai ter um celular, a família inteira para um único celular, com dados móveis, não vai conseguir acessar uma plataforma para assistir videoaula, né? Exato. Uma outra questão que a gente precisa pensar nós, professores, estamos preparados para trabalhar nesse contexto, porque a gente foi formado para dar aula nessa interação aluno-professor. A gente não está preparado aqui para a tela, né? E o que a gente tem visto dos municípios e estados que tentaram implantar no sistema ou na rede pública aulas remotas, os resultados não são bons. Mesmo em estados como São Paulo, cidade como São Paulo, eles lançaram uma plataforma para o ensino médio, que aí a gente já vai conseguir pensar em crianças, em adolescentes, né, autônomos, um pouco mais autônomos, e eles não conseguiram ter acesso nem de 35%. Então, é preciso a gente pensar, né, se de fato a gente só implantar uma aula remota, que não é EAD tem todo um sistema por trás, a gente tem que falar mesmo o conceito de aula remota, se está valendo a pena, se vai valer a pena, ou se vai ser só investimento, gasto de energia, né? Porque todo mundo vai se colocar à disposição de criar conteúdo, de interação e tudo para algo que não vai ter resultado, né? Exato. A gente foi pego de surpresa, é fato, tanto a saúde quanto a educação, ninguém esperava, na nossa vã filosofia, passar por uma pandemia, né? Exato. E que essa pandemia ia nos colocar de frente a novas realidades, né? A gente sabe que tem professor que não consegue gravar um vídeo e editar, exemplo eu. E pasmem vocês, eu tenho pós-graduação em mídias. Ou seja, em tese, eu sou uma pessoa habilitada, né, para trabalhar com mídias. E eu não sei. Eu sei a parte teórica sobre isso, mas a parte prática eu não sei. E a gente precisa pensar em outra coisa. É preciso que a gente garanta qualidade de vida, né? Para que expor essas crianças a telas, a um estresse cotidiano, para ter aulas remotas, só para ter o conteúdo, só para garantir que esses alunos vão ter o conteúdo. E aí a gente vai pensar, Canavieiras, o centro da cidade pode ter, mas será que o Pedro Menezes consegue ter acesso à tecnologia, a colocar esses meninos, até o espaço, né? O espaço de ter uma mesa para você sentar e estudar. E no interior, bora pensar na educação do campo, como será isso, uma aula remota, lá no Estreito, onde eu nasci, lá na escola Pedro Gonçalves, que é a minha primeira escola, tem condição? Então, assim, a gente tem caído num fatalismo de discurso para cumprir calendário letivo, porque aí tem outras implicações de gestão, né? Para a gente tentar empurrar, né, esse ano letivo através de aula remota. Eu acredito no potencial que a interação professor-aluno e aluno-aluno é que dá sentido às aprendizagens, né? Sim. Eu acho... Você tem essa experiência como mãe, que na E tem aula remota. Um dia eu estava assistindo uma live e alguém falou assim, na E não está hoje, que está fazendo dever. Né? Então, assim, as dificuldades. E os pais que são analfabetos, vai conseguir auxiliar os alunos? A live vai dar conta de ensinar... Uma aula remota vai dar conta do conteúdo de leitura e escrita, ensinar a ler e escrever, né? E as crianças da creche e da pré-escola,
Então, são mais questionamentos do que resposta que eu trago. Mas é preciso que a gente tenha a sensibilidade de não incluir sistemas de aula que vai excluir uma parte da população, porque aí a gente está fatalmente negando o direito à educação, que é um direito constitucional. Com certeza. Essas limitações, elas não conseguem, né, se atender todas as crianças. Quando a gente fala de, por exemplo, de escolas municipais, estaduais, diferente um pouco do perfil do particular, até pelo número de alunos, não é? Sim. Então, hoje, a gente não pode pensar que conseguiria cumprir com essa demanda, né? Porque são muitos, é como você falou, pode servir para alguns, mas não contempla a todos, né? Então, realmente Exatamente. é difícil. Diferente um pouco do perfil do particular, por conta da realidade ser outra, né? Acredito que essa modalidade mesmo, eu estou falando pela vivência que eu tenho com o INAE, né? É uma escola particular que existe uma plataforma, né? Tem, graças a Deus, tem a condição de ter o aparelho dela de celular, porque se não tivesse também ficaria difícil, porque se fosse só no meu, eu não ia poder trabalhar direito, ela teria que fazer as atividades, quer dizer, sempre tem um fator que complica um pouco mais, né? Sim. E a questão realmente do conhecimento, como você pontuou. Como é que um pai, né, semi-analfabeto ou analfabeto mesmo, como é que vai instruir o filho, né, orientar uma atividade, né? Então, E para mim é uma fala repetida de todo mundo que eu assisto live e tal, que a pandemia colocou para o Brasil, principalmente, o fosso que é a desigualdade social, né? Ela deixou aparente, né, como tão desigual é a realidade educacional do nosso país, né? Exatamente. Eu tenho um grupo da escola, né? Eu tenho num grupo 4 alunos e no outro eu tenho 3, né? E um é celular de, tipo assim, é de alguém tipo da tia, de uma criança, né? Então, assim, de fato, a gente tem que pensar, a gente fala inclusão, e eu sempre tive um discurso sobre isso, que a gente pensa sempre em inclusão para colocar os alunos deficientes na escola. Mas desde a década de 70, a gente tem tentando incluir a classe trabalhadora na escola e a gente não tem dado conta disso. A gente não tem dado conta de ensinar as crianças que estão dentro da escola. E essas coisas têm que ser discutidas. A gente precisa parar e pensar agora que tipo de sociedade, de fato, a gente está construindo, né? E aí a gente tem um sistema muito desigual, desumano, a gente está vendo a realidade do país aí, como está funcionando, né? A pobreza fica muito evidente, mas a gente precisa questionar. E aí é o ato de resistência de nós, professores, dessa implicação, dessa resistência de questionar, de não nos acomodar. Porque, assim, é prático para mim. Eu tenho um filho dentro de casa, tenho um adolescente, tenho Flora, que daqui a uns dias vai estar na escola, e a realidade de Flora, de Ria Marrelan, são outras, que a maioria dos meus alunos não vão ter. Não tem. Exato. Jéssica comenta aqui e nem entendem o assunto como aprenderiam em sala de aula. Exatamente. O presencial é fundamental, né, Darluce? Uhum. A minha energia aqui parece que tá querendo cair, mas vamos lá, né? Pedir a Deus que segure aí. Paula comenta aqui, fizemos uma reunião e o acesso foi difícil. Fico pensando no nosso público-alvo, alunos de periferia e campo. Realmente foi o que você pontuou, né? Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta ou algum outro comentário aqui. Se você estiver visualizando alguma pergunta aí, Darluce, fique à vontade. Gente, então, eu uso óculos, né? Aí tô sem óculos. Existe uma resposta que nós nos negamos a dar para não ir de encontro ao que o sistema nos impõe. É verdade. Deixa eu ver quem foi. Paula Báfica. Com certeza, Paula. Muitas vezes isso realmente acontece. Pois bem, Darluce. E também existe uma outra questão que nós não falamos aqui, a questão do impacto emocional, né, nos alunos e nos professores também.
não é, Darluce, que isso tudo também acaba influenciando muito nessas questões, né? E assim, Janaína, a gente sai da escola dia 19, 18 ou 19 de março, né? O decreto do prefeito suspendendo as aulas. E a gente saiu numa tranquilidade de que muito em breve isso ia ser restabelecido. A gente está chegando em julho já. E a gente sequer tem previsão de quando isso vai acabar, né? E os professores estão aflitos, né? E não só por uma questão, por exemplo, tem os contratos que dependem dessa volta às aulas para garantia dos seus trabalhos, tal, né? Tudo bem que o prefeito aqui está pagando, mas isso não é realidade em todo lugar. Tem lugar que 2 dias depois o prefeito demitiu todo mundo, né? Então tem muita gente aí que está adoecendo. Se a gente não consegue discutir, é preciso a gente discutir, Janaína, por exemplo, as condições de saúde desses trabalhadores de educação hoje. A gente sabe que tem muito professor. Tem professor obeso, professor com problemas de hipertensão, professor diabético, professor com problema de coração. Essas crianças, a gente não sabe as comorbidades que elas carregam consigo. E aí, tudo isso gera um estresse, gera uma ansiedade, angústia, tal, né? E eu vou ser muito clara com você. Quando a pandemia chegou, eu falei assim, eu tinha tido flora, né? Eu fiquei esse tempo todo fora e eu voltei a trabalhar em fevereiro. E eu tinha um sonho de quando eu parisse essa menina feia que é a minha, que eu ia ficar em casa 1 ano. Eu queria ficar em casa 1 ano fazendo por Flora o que eu não pude fazer por nenhum outro. Porque nesse momento eu podia me permitir isso. Então eu estava com licença-prêmio toda estruturada para tirar, para ficar 1 ano com Flora, né? Então quando a pandemia chegou, eu falei, vou para casa, vou cuidar do meu filho. Né? Só que quando você chega em casa, que você começa a pensar em tudo que está acontecendo, a sua vontade é voltar. Eu preciso voltar, né? Porque o retorno da gente dá uma sensação de que isso acabou. Mas aí a gente pensa, voltar como? Qual é a condição que tem isso de retorno, né? Mesmo num contexto de casos zerados em Canavieiras, como seria o retorno das aulas? Segurança para esses professores, sobretudo para esses professores, porque a gente fala das crianças, a gente sabe que o impacto de uma criança com Covid vai ser muito menor do que professores. E eu vou dizer por minha mãe, que está aí desesperada, não quer voltar. E eu entendo esse espaço dela de não querer voltar. Minha mãe tem 57 anos, né? Então esse retorno vai ser muito problemático e a gente precisa pensar na forma de retorno. A outra coisa que a gente precisa pensar é desse suporte que a gente vai dar para esses professores no retorno, né? A gente não pode voltar de qualquer jeito. As emoções dessas pessoas precisam ser trabalhadas, porque é preciso pensar que essas pessoas estão dentro de casa. Aí a gente olha o número de violências que tem aumentado. Exato, né? Era uma questão que a gente ia comentar. Sim. Eu vi um comentário um técnico, eu acho que é René Simões, eu vi no Instagram ontem, que ele falou assim, é preciso que o futebol volte porque os meus amigos estão batendo nos filhos e estão batendo na mulher. Lógico que isso não é o problema do futebol, é o problema do caráter desses homens. Mas assim, essas mulheres, essas crianças estão nesse contexto de violências crescentes. A gente sabe que abuso sexual, por exemplo, acontece dentro das casas. Pensa esse confinamento com essas crianças, com esses supostos agressores, né, dentro dessas casas. Então é preciso a gente pensar nisso tudo. E é quando eu penso nisso tudo é que eu falo assim, a gente precisa voltar, né? Não tipo assim, vamos hoje para a escola, mas que esse tempo, que isso acabe para que a gente possa retornar. Exatamente, exatamente. Como você falou, esse planejamento para o retorno, ele precisa ser muito bem pensado, né? Inclusive Sim. para os alunos, porque, não sei, do seu ponto de vista, o que você acha? Acredita que vai ter muitos casos de abandono, evasão escolar para esse retorno? Olha, eu acho que quem tiver um pouco de sensatez, enquanto não tiver vacina, não manda filho para a escola, né? Quem tiver, por exemplo, eu hoje, meus filhos estudam em Uruçuca, né? Pense aí, Uruçuca é um dos municípios mais problemáticos da região em termos de municípios pequenos e índice de morte, né? Então, assim, você mandaria seu filho para Uruçuca? Da Rússia, não. E eu não tenho problema nenhum de pensar essas questões que as pessoas pensam aí, e o Enem, e entrar na faculdade com 20 anos. Não tenho problema, não. Eu quero meus filhos vivos. Então, assim, eu não mandaria.
Então, pode ser que ocorra esses índices de evasão, sim. A gente vai ter que entender, porque eu acho que todo mundo quer preservar o seu filho, a vida dos seus, porque não é só a criança, né? É o que ela traz. Príncipe, aí você trabalhar com uma criança de 4, 5 anos que ele não pode abraçar o seu colega, que ele não vai poder beijar sua professora, que o espaço de cada um, que ele tem que não pode tocar na máscara, que ele tem que trocar a máscara, que essa máscara tem que ser acondicionada em algum lugar. A gente não dá conta, a gente foi para uma reunião, a gente tava todo mundo e tirava essa máscara e tocava com o inferno. Ô, Darluce, deixa eu ver aqui se é uma pergunta ou um comentário. Rodrigo Rivas, um abraço, Rodrigo. Nesse momento de pandemia, são muitos questionamentos. Como seria essa aula remota? Planejar algo para o aluno só como modo de vínculo afetivo seria o mais correto nesse momento de pandemia? Então, eu tenho uma ideia, né? Eu tenho umas viagens na minha cabeça. Eu acho que a gente não precisa manter vínculo afetivo para aluno. A gente precisa manter vínculo afetivo com essas famílias, né? A gente pensa muito aluno, mas a gente precisa pensar as pessoas todo que vivem dentro dessa casa, que tipo de situação estão vivendo e tal. Então, quando eu penso em aula remota, se você pergunta assim, Darluce, você é a favor da aula remota? Eu falei, sou. Né, dessa questão do vínculo, né, de manter vínculo, não contar isso como conteúdo ou carga horária. Mas assim, a gente precisa garantir que essas pessoas... eu não sou a favor de você fazer, se eu atingir 50%, tá bom. Eu sou ambiciosa, eu sou a pessoa da meta do 100%. E quando a gente não existe essa realidade de atingir pelo menos 90%, eu acho que a gente tem que pensar mesmo se a gente está fazendo isso. Mas, por exemplo, eu acho que a gente deveria, sim, apresentar... a nível de Canavieiras, né? Nos propor a usar melhor os horários da rádio. Por que a gente não pede um horário na rádio? Porque eu não sei o nome. Tem Costa Sul e tem a daqui, que é perto da rodoviária. E faz um programa de rádio, porque até que não... Estúdio FM e a outra é a que você falou aí. E a gente fazer isso que a gente tá fazendo aqui, sabe, Janaína? Tipo live, mas só que uma live que você vai poder ouvir no seu celular, até que não tem celular, internet, pode ter um mecanismo lá que ouve e tal. Então a gente conversar com essas famílias, a gente dizer que a gente se importa com eles, que não tá todo mundo em casa sem querer trabalhar, existe uma ameaça real, as pessoas precisam pensar, a gente pode conversar com elas sobre várias coisas, falar com essas mulheres, falar com esses pais, ler mensagens que venham propor uma reflexão dentro desse ambiente, né? Então, eu acho que a gente deveria, sim, lançar a mão e dialogar com essas famílias, que, de certa forma, sem a escola, elas estão desamparadas. É até uma forma de acalmá-las, né? As mães, os pais que estão dentro dos lares. Ou então também criar um momento de saber qual é a necessidade desses indivíduos em questão alimentar, inclusive, que a gente sabe que muitos alunos iam à escola por conta da alimentação também, né? Que lá a mãe sabia que esses direitos estavam garantidos, teria o café da manhã, teria, né, um almoço, enfim. Todas essas questões pesam muito, né, Darluce? Quando falou assim, ficar sem aula, a primeira coisa que me veio na cabeça os meninos iam passar fome. Porque é fato. Tem crianças que chegam à tarde, que a primeira coisa que ele pergunta é, tia, qual é o lanche hoje? Né? E que ele não se aquieta enquanto não vai dar uma passeadinha pelo corredor para descobrir qual é a merenda. Porque ele sabe que a realidade dele, muitas vezes, ele tomou o café da manhã, se tomou. Isso à tarde, a gente está falando de chegar à tarde, né? Então, quando a escola ela fecha, várias questões sociais vêm à tona. A segurança dos alunos, a segurança alimentar, a qualidade de vida, né? E o processo formativo mesmo dessas crianças. A gente vai ter um impacto dessa pandemia daqui a 10 anos. Porque a gente precisa, eu sempre coloco a educação como ela é o princípio modulador de 10 em 10 anos, né? Tanto que a gente planeja em decênio, né? Quando a gente vai fazer grandes planos, são planos decenais. Porque são de 10 anos para a gente ver mudanças e impactos. Né? Então, assim, a pandemia, esse resultado de hoje, a gente vai ver daqui a 10 anos, né? O município tem algumas ações, né? Que foi via Ministério da Educação, via FNDE,
que é a liberação dos kits para distribuição e tal. Mas a gente sabe, eu tenho duas alunas na minha sala que tem 9 crianças. Acho que Paula sabe melhor do que eu esses números que a gente sempre conta. Poxa, na casa de fulano são 9 crianças e um bebê, né? Então, assim, pense aí, 9 pessoas para alimentar. Um kit desse é uma sentada, faz um almoço e todo mundo come. Acabou, exatamente. Deixa eu ver se aqui é um comentário. Vivemos esse momento novo aí, todos tentando acertar. É um desafio enorme para os trabalhadores da educação. Exatamente, Paula. Concordo com você. Esse desafio tem sido, assim, até difícil, né, para os governantes pensarem em algo que contemple a todos, não é? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Prefiro que meus filhos percam o ano letivo do que eu perder eles por causa do coronavírus. Hashtag só acho. Com certeza, deixa eu ver quem falou. Elizabeth Alves Pinto. Foi o que nós falamos, né, Darluce? Você colocou a sua opinião referente à vacina, né? Somente uma forma de segurança, né? Imaginamos nós que essa vacina possivelmente venha nos trazer. Até então, tudo é uma caixinha de surpresas. A gente já observou desde o início da pandemia quantas mudanças de tratamento, né? Que começa com um, faz com outro, enfim, dá certo, não dá. Então, isso realmente gera uma certa insegurança para quem adquire a doença, para quem não adquiriu, o medo de adquirir, né? Não só pelas formas que a doença pode se apresentar em cada indivíduo, formas leves, formas graves, a estrutura, né, de hospitalar para um possível internamento, que a gente vê que a demanda está alta, a gente não está tendo leitos. Então, isso tudo realmente acarreta em anseios, em medos, em incertezas. Eu, particularmente, também prefiro deixar a minha quietinha aqui na asinha da mamãe. Ai, Jesus! Que a gente fica realmente com receio de liberar, né, Darluce? Porque é como você falou, trabalhar com as crianças. Tá me ouvindo? Tô sim. Então, Janaína, eu acho que a gente tem que prezar por essa segurança, né? Eu acho que, princípio, sim. Paula sempre fala comigo, eu quero sair viva, né? Todos queremos sair vivos, né? Então, assim, eu acho que é um momento de pensar nisso. Tem algumas, fora do país, tem algumas falando sobre essa questão até da pergunta de Rodrigo. Por exemplo, em Portugal, a TV aberta é usada, tem um horário, tem horários, na verdade, que é usado para... Passou até um vídeo do presidente lá, eu não sei se bem se fala presidente, não tenho certeza, ele foi para a TV para contar histórias para as crianças, né? Então, assim, a TV ainda é um pouco mais acessível do que a internet, né? Exato. Então, assim, a gente precisa pensar que a única forma da gente manter esse vínculo com o aluno não é com o celular e com a internet, né? Porque a gente sabe que às vezes a pessoa bota R$15 de crédito para não perder o número. A gente vê dentro da escola, o número de fulano mudou. Por quê? A pessoa não tem dinheiro para colocar o crédito, cancela a linha e já compra outro chip e a gente perde o contato. E é assim. Exato. Georgia comenta aqui, precisa se levar em conta os transtornos laborais do ser professor, somados aos novos transtornos advindos do confinamento. Um abraço, Georgia. Exatamente, né, Darluce? Não, eu fico pensando, um ser virginiano, né? Que fico pensando o tempo todo que eu vou morrer de coronavírus, né? Eu indo para uma sala de aula e o menino vier chegar perto de mim 50 centímetros, eu vou estar gritando, surtada. Não! Não! Entendeu? Então são coisas que a gente precisa. Eu trabalho de manhã e de tarde, eu vou chegar todo dia no portão da minha casa tirando a roupa, porque o meu maior medo é minha filha pegar coronavírus, eu não poder pegar minha... gente, pelo amor de Deus, é uma aflição que tá em todo mundo, toda hora. A gente vai no mercado, a gente chega aflita. Ai, meu Deus, será que eu toquei alguma coisa? Toquei no caixa e passa álcool, o tempo todo isso. Então, é um desconforto. Justamente esse medo que os profissionais que estão de saúde, que estão na linha de frente, sentem, né, Darluce? É um retornar para as suas casas. Como que eu estou voltando para o meu lar?
né? Muitas vezes se anulando com suas famílias para poder salvar vidas. A importância da conscientização da sociedade como um todo, né? De tentar realmente fazer esse isolamento social, né? De usar sua máscara quando for uma feira, de lavar suas mãos, se possível, né? Que consiga usar o álcool gel. Então, essas coisas realmente afligem muito nós, todos, seres humanos, né? Tanto da educação quanto da saúde, professores, alunos, no geral. Isso vem deixando a gente um pouco aflito, porque realmente eu também acho que está um pouco longe de acabar. Alguém comentou aí, acho que está longe de acabar, e eu até concordo. Eu não sei em que momento vai vir o nosso pico, né? Alguém comentou aqui, o planejamento é a palavra da vez. A Leneri. Um abraço, Alessandra. Vamos ver aqui. A vida em primeiro lugar. Ficar de máscara já é um transtorno, realmente a gente perde um pouco. Por isso que não é indicado para crianças menores de 2 anos o uso da máscara, né, Darluce? Que nós que já temos, assim, essa dificuldade de permanecer com ela por muito tempo, a gente sente que, né, a dificuldade da respiração, as crianças menores de 2 anos não têm indicação de uso de máscara para não correr o risco de sufocamento. É preciso conhecer a realidade de todos os envolvidos para pensar no retorno, exatamente. Rena fala, reconhecer e valorizar o vínculo familiar é essencial nesse período. Manter um vínculo afetivo nos sensibiliza com a vida dele, comer, beber, ter saúde. Acho que é mais o papel do ser humano que de educador, nesse momento tão novo para todos. Paula Báfica, você será a próxima a fazer a live. Exato, olha que coisa boa. Essa live de hoje foi uma sugestão de uma das nossas seguidoras. Foi muito pertinente o assunto, né, Darluce, justamente para poder a gente abordar essas questões de possibilidades, né? O olhar do professor diante desse momento, que isso é muito importante. Colher essas informações de vocês, docentes, para ver quais são as possibilidades, quais são as vias de caminhos a serem seguidos e tentar juntos criarem um mecanismo que amenize um pouco esse impacto, né? Emocional, psicológico, né? Nutricional, envolve tudo. E a gente precisa pensar, Janaína, que a escola que a gente vai voltar não é a escola que a gente deixou em março, né? E a gente também não sabe quando a gente vai voltar. Mas o que a gente está fazendo nesse tempo, né? Eu acho que eu tenho tentado manter um pouco de rotina, né? Eu tenho coisas que eu faço quase que diariamente, ou se não diariamente, para eu não perder o feeling também e não pirar o cabeção, né? Então eu tenho uma prática, eu fico muito em rede social, eu sou bem ativa em rede social, quem me acompanha aí sabe que eu sou bem ativa em rede social, mas eu tenho foco no que eu vejo na rede social, né? Eu fiz uma triagem, tirei um monte de gente da minha rede social, porque tinha coisas que não me fazia bem nesse momento, né? Sim. Por exemplo, eu não sigo ninguém fitness, porque me dá uma aflição que eu não vou ser essa pessoa fitness agora, porque eu não vou em academia agora, né? Eu passei por um parto, naturalmente perdi as formas, um dia eu vou voltar para essa forma, mas primeiro eu vou ficar viva, né? Então eu parei de seguir pessoas que não me fazem bem, né? E ao mesmo tempo eu tento usar esse tempo, né? Eu estou sempre lendo alguma coisa, eu estou sempre tentando entender, fazendo essas leituras do que está acontecendo, né? Assisto um monte de live, tem umas que eu não tenho saco, entro e saio, mas assim, eu tento ouvir o que essas pessoas estão sentindo, o que elas estão dizendo, o que elas dizem que dizem para mim, né? Então eu fiz até um caderninho, tenho várias coisas anotadas assim. Então, eu estou tentando usar o meu tempo numa construção de uma pessoa que eu sempre, do dia que entrou em pandemia, eu falei assim, eu espero que essa pandemia tenha vindo para nos aprimorar enquanto seres humanos. Eu estou vendo que está sendo uma tragédia, esse aprimoramento não está acontecendo, né? Mas assim, eu como pessoa tenho tentado fazer algumas leituras de uma pessoa que eu quero sair dela. Quando eu voltar para a vida em sociedade, eu pretendo ser uma pessoa diferente, né? E às vezes uma pessoa diferente não quer dizer necessariamente uma pessoa melhor,
mas tem algumas coisas que eu quero para minha vida. Então, eu estou aproveitando esse tempo também para aprender coisas que eu gosto, né? Que me fazem bem, que me dão prazer. Eu tenho uma amiga que fala assim, você só lê coisa chata, porque eu comprei livros, né, sobre coisas que eu gostaria de ler, livros técnicos, porque eu sou uma pessoa técnica. Então, eu comprei livros técnicos, leio alguns, começo uns, aí daqui a pouco já peguei outro, estou um agora de 400 páginas, que eu não saio da página 250, porque eu estou tentando entender qual é o contexto. Mas eu tenho tentado fazer esse processo de autoformação da docente que eu pretendo ser. Entendi. Eu não perdi isso, né, desse lugar da sala de aula, que é o meu, que eu entrei de paraquedas. Eu confesso para você que quando eu fui fazer magistério, não era o que eu queria, fui fazer porque minha mãe queria, né? Aí, nesse meio tempo, eu tive uma filha com 15 anos de idade, tive que me tornar professora na marra, mas hoje, se você me perguntasse, Darlúcia, você mudaria sua vida para deixar de sala de aula? Não. Se eu ficasse rica, ganhasse na Mega Sena, eu queria ter a possibilidade de ensinar. Eu acho que não é missão, não encaro isso como missão, mas é uma forma, para mim, uma forma de amar as pessoas. Maravilha, maravilhoso ouvir isso. Darlúcia, tem uma pergunta aqui a você, Moema. Você acredita na possibilidade de cancelamento do ano letivo? Então, quando começou a pandemia, eu era a pessoa do equilíbrio. Não, nada de cancelar ano letivo. A gente tem uns dias letivos aí, a gente considera. Hoje eu acho que é viável e deve ser feito, porque a gente precisa sair dessa ideia, Janaína, engessada, de que ligar calendário letivo a calendário anual. Esse 2020 para a gente pode acontecer lá para frente, né? Então, assim, o cancelamento hoje é super viável. Porque o que a gente vai fazer? Exato. Quando é que a gente vai voltar? Como vai voltar? Não, quando a gente cancela, quando a gente voltar, a gente começa do zero, 200 dias letivos. Pode ser esses 200 dias complementado com um acesso, de repente, o prefeito consegue criar um grande centro de tecnologia, permitir tecnologia para esse aluno, para que a gente termine esse 2020 mais rápido, que a gente consiga fazer 50-50, 50 em sala de aula ou 50 remoto, mas desde que a gente tenha esse vínculo cotidiano com os alunos. Isso é uma questão de discussão, eu acho que alguém falou muito bem agora, tudo é planejar. O que a gente não pode é ficar em casa, só esperando os dados todo dia às 5 horas da tarde para saber como está o Covid, sem estar planejando a educação pós-Covid, que seja lá em 2021 ou 2022, que a gente não sabe quando vai ser esse pós-Covid. Exato. Cris Santos diz aqui que estamos todos inseguros mesmo, mas podemos sim nos ajudarmos. Eu também prefiro meus filhos em casa. Noberto, é impossível não ocorrer aglomerações no espaço escolar é inevitável o professor que orienta não se aproximar do aluno. Exatamente. São muitos, né? E Ana Carla diz aqui que a informação a todos é de muita importância. Todos precisamos saber da rede, com os professores não querem voltar, apenas por segurança pessoal e familiar. É tão bom. É preciso dialogar. A opinião das pessoas, né? A gente precisa ouvir as pessoas, né? Então, assim, o diálogo nesse momento com esses professores é super importante, né? E é um diálogo que precisa ser franco, a gente precisa dizer sem medo como a gente está se sentindo. Tá difícil, tá difícil. Eu morro de saudade. Eu tinha feito uma coisa que era voltar para minha escola de origem, que era comunitária, que eu tenho uma verdadeira paixão pelo lugar, pelo local de trabalho e pelas pessoas que eu tenho lá, né? Gente, eu tô sentindo saudade da galera, tô sentindo saudade de tomar o café todos os dias, de conversar com a Ana Paula, que a gente tem assuntos todo dia, de manhã, de tarde, não sei como é que a gente não esgota esse assunto. Tem outras pessoas que eu converso bastante, então a gente sente falta, tem medo, tem a galera que eu sinto vontade de voltar, né? Mas a gente também tem que respeitar que não tá no momento e não tá bom para ninguém, né? Então, assim, o que a gente pode fazer? A gente precisa dizer como a gente está se sentindo. E também dizer assim, cada um tem uma ideia de como pode ser esse pós, né? Então, assim, eu acho que é o momento da rede abrir esses diálogos e dizer, olha, a gente poderia apontar tal caminho, tal solução. Então, é um momento de diálogo. A gente precisa dialogar com as pessoas, com os nossos pares e planejar. Sem planejamento, a gente vai ser 2020 cancelado, viu, Moema?
e sem perspectiva de como vai ser esse 2020 dentro de 2021. Exatamente. Rosângela diz aqui que é impossível um professor numa classe de alfabetização não estar tão próximo do aluno, verdade. Até porque os meninos são tão carinhosos, né? Eles se sentem acolhidos com o quê? Com o abraço da tia, não é? Então, é difícil. E a creche, gente? Bora pensar a creche, aqueles meninos pequenininhos, todos juntos ali. E Ana Carla diz aqui, mas sabemos que o retorno não vai demorar, como vai ocorrer. Ainda não sabemos, mas como professor do Estado, já estou me preparando psicologicamente para isso. Aceitar, querendo ou não, essa realidade. A doutora Cíntia diz aqui, é exatamente assim que estou chegando em casa. Acredito que foi naquele comentário que nós fizemos, né? Do profissional da saúde que deixa de viver os seus filhos, os seus familiares para cuidar do outro, né? E esse retorno para casa, o que é que eu estou levando para o meu lar, né? Então, pois é, todo dia eu fico pensando em Cíntia, né? Minha mãe, todo dia que reza aqui em casa, bota a Cíntia nas orações dela, que minha mãe vai ter que rezar por Cíntia 100 anos aí, né? Então a gente fica muito pensando nessas pessoas que precisam voltar para casa, que está na linha de frente, que tem mais contato que a gente, não tem possibilidade de ficar em casa. E eu fico muito chateada quando eu vejo as aglomerações, que eu falo assim, essas pessoas não pensam, né, em quem não pode, que não tem opção de ficar em casa, né, para sair, para ir para a festa. Né? É muito complicado. Aqui, Tassiana Maia diz aqui que tem 5 meses sem ver os pais. Meu filho e eu moramos em Itabuna. Aqui a gente vê a realidade da televisão mais de perto. Meus colegas já perderam parentes. Difícil realidade, né, dos que perderam realmente, né, entes queridos e, enfim, precisa manter esse distanciamento. Eu acho que é um momento muito mais de sobreviver, diminuir o passo, do que pensar em avançar em ano escolar, aprendizado e reconhecimento já está acontecendo. Aprender a se conhecer e ter calma. Darluce, você acha que voltando às aulas, a evasão escolar vai ser muito grande? Acho que nós comentamos sobre isso, né, Darluce, anteriormente. Certeza. Um novo comentário. Certeza, porque quem tiver um pouco dessa sensatez e de olhar, fazer uma leitura, não vai mandar o filho para a escola, né? Como os poderes públicos vão atuar, porque aí tem uma questão de legislação que você não tem a opção, né? Você pode até ser acionado juridicamente, né? O pai tem a obrigação dos 4 até os 18 anos, 17 anos, 11 meses e 29 dias, de manter os filhos na escola. Então, essa saída pode implicar em ações jurídicas, mas eu sei que muita gente não vai mandar. Exatamente. Vou ler aqui uma última, não sei se é uma pergunta ou um comentário, até por conta do nosso tempo. Célia, seria viável a criação de podcast com assuntos variados abordando a temática da live? Poderia ser transmitido na estação de rádio de Canavieiras e, quem sabe, até em outras plataformas. Olha que coisa boa, né? Essa ideia, inclusive, eu tinha falado dessa ideia anteriormente, né? Porque eu acho ainda a rádio, né? Uma coisa muito interessante. Eu tenho até uma história bem engraçada para contar sobre rádio, porque eu tinha uma ideia de que ninguém ouvia rádio. No Dia das Mães de 2018, minha filha de Tapetinga, que mora em Tapetinga, combinou com o Léo aqui e fez uma homenagem no Dia das Mães na rádio. Tô vendo meu marido ajeitando rádio, eu ouvi rádio, eu ainda falei, gente, eu ouvi rádio, alguém ouve rádio, eu falei dentro de casa. E aí teve essa história da homenagem, aí passei. Depois eu fui na rua, as pessoas, professora, eu vi seu nome na rádio, viu? Eu vi lá, o Feliz Dia das Mães, sua filha mandou você na rádio, e várias pessoas. Aí eu comecei a pensar, gente, as pessoas ouvem rádio. Né? Então, se a gente consegue fazer esse chamamento, consegue fazer uma integração com essas rádios de Canavieiras e a gente começa a educar via rádio, a gente não vai ter um grande avanço, mas a gente vai poder falar com essas pessoas, dizer como a gente sente, falar sobre algumas coisas que incomodam elas, né? Exato. Darluce, nós estamos já com 4 minutos para encerrar. Gostaria que você fizesse suas considerações.
Primeiro, eu quero agradecer o convite, né? Eu fiquei muito feliz mesmo de poder falar um pouco, dizer como eu me sinto, né? Agradecer a Inaê aí, lindona, né? Pela essa tradução, né? E, ao mesmo tempo, dizer assim que tá difícil para todo mundo, não tá fácil, não tá fácil para mim, né? Eu falo todo dia assim, quando eu acordo, eu agradeço a Deus pela possibilidade de ter uma casa, conviver com 2 adolescentes, gente, é um saco, eles brigam, eles são chatos, mas assim, eu prefiro meus filhos aqui do que em qualquer outra situação exposta, então eu respiro, né? Tenho tentado, né, usar esse tempo a meu favor, né, como forma de aprimoramento pessoal, né? Eu queria até fazer uma indicação de uma leitura aqui, uma amiga minha que disse que eu só leio coisa chata, me deu um livro maravilhoso, eu li esse livro esses dias, eu li várias coisas, na verdade, na quarentena, mas esse livro foi o último que eu li, e eu gostei muito, eu gostaria de sair indicando para várias pessoas, quero inclusive comprar, mas eu não achei na loja que eu fiz uma compra para indicar para outras pessoas, e dizer assim, gente, a gente não sabe como vai acabar, mas a gente sabe que a gente está vivendo um processo, então nesse processo, vamos parar um pouco, olhar para quem nós somos, o que é que nós queremos, né, da nossa vida quando a gente sair dessa, né? Respirar, eu acho que tem sempre o respiro. Tem dias que eu acordo e respiro, eu falo, tô viva, né? Então eu tenho tentado, eu falo que eu sou meio poliana, lá daquela literatura que a gente leu na infância, né? Eu sempre estou tentando me encontrar dentro da diversidade. Ó, isso é melhor do que qualquer outra coisa. Então eu estou tentando, né? Eu falei, a pandemia é um caos, mas eu pude ficar com minha filha, né? A pandemia é o caos, mas graças a Deus eu tenho um emprego que me permite, né? Estar dentro de casa agora, não estou precisando me expor. Então, assim, tá difícil, tem dias que a gente fica mal, tem dias que a gente não tá legal, a gente ouve noticiário, eu evito, eu assisto um pouquinho do Jornal da Manhã, depois não assisto mais nada, que eu gosto de assistir o Jornal da Bahia. Né? E a gente tenta não pirar, porque tá difícil para todo mundo, né? Graças a Deus, eu tenho um alicerce familiar bom, né? Léo é muito parceiro, a gente divide as tarefas dentro de casa, os meninos também, e a gente tenta viver em harmonia. Sei que essa não é a realidade de todo mundo, né? Mas dentro da nossa micro-realidade, a gente tem que tentar tá bem, né? Tá bem, tá em paz para quando a gente sair dessa, a gente não tá surtado na web. Exato. Então, Darlúcia, eu gostaria muito de agradecer a participação, muitos comentários, muitos elogios. Eu te dou um retorno após a gente sair desse momento via Zap. As perguntas que não foram respondidas a tempo, eu vou fazer só a indicação do livro. Isso, eu queria saber o nome. Exato, eu já ia lhe perguntar. O Ano que eu Morri em Nova York. É uma leitura assim, é um romance, um livro maravilhoso, de autoconhecimento. Não é autoajuda tipo Augusto Cury, não. Mas é um livro muito bom, vale muito a pena ler. Foi Jamile que me emprestou. Jamile é uma amiga minha de quase 30 anos, eu só tenho 36, né? Ela vai retar agora. Mas então, ela que me emprestou, vale muito, muito a pena ler. Muito obrigada. Acabando a quarentena, rapidinho, acho que 1 minuto. Você faria o quê quando tudo isso acabasse? Gente, eu sou a pessoa mais caseira, mas eu acho que eu vou na praia. Tenho quase certeza que eu vou na praia. Muito obrigada, Darlúcia. Deus abençoe grandemente. Tchau, obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Paula, minha mãe, Léo, todo mundo que tá aí. Célia, uma galera. Exato, tem muita gente. Muito obrigada, Deus abençoe. Estou muito feliz. As pessoas que nos acompanharam todos. Caso tenha alguma pergunta que tenha ficado sem resposta, podem me chamar no Zap que eu passo a Darlúcia e ela com certeza vai responder e eu encaminho a vocês. Tá certo? Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Pessoal, muito obrigada. Que live maravilhosa. Darlúcia brilhou, né? Como sempre. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco nesse momento. Agradeço. Na quinta-feira estaremos com Radamés, que é o coordenador dos agentes de endemias. Também será uma live maravilhosa referente a esses assuntos, né, endêmicos do nosso município. Muito obrigada. Espero vocês na quinta-feira, às 18 horas. Obrigada. Tchau.